Estamos começando mais um Metro Quadrado Cast da Foster Company. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um grande amigo aí, Lucas, da De Fato. De fato. De fato. De fato. De fato. Demorou. Nosso grande parceiro aí da BSX também. Também. Né? Então, obrigado pela presença. Queria conhecer um pouco mais do que eu não conheço aí do Lucas. Me conta aí desde o início aí da tua jornada na arquitetura. Então, William, eu entrei tarde na arquitetura, mas eu entrei antes na arquitetura do que... Eu entrei primeiro na arquitetura do que na faculdade. Porque eu comecei trabalhando numa empresa que trabalhava com ACM. E aí eu era vendedor. E aí, para vender, eu aprendi a mexer no SketchUp, que é o software que é usado hoje para arquitetura. E aí eu começava a fazer fachada para eles, para quem não tinha arquiteto. Não façam isso, né? Não aconselho. Procure um arquiteto. E eu fazia, vamos fazer a fachada. Aí eu desenhava, eles gostavam, aí eu vendia meu produto assim. Aí eu comecei a aprender a renderizar. Comecei a aprender a renderizar para arquitetos. Aí atendia muito o arquiteto. Já estava envolvido com obra. E aí, tipo, caí, fui empurrado assim para arquitetura, né? Então, tipo, eu fazia projeto, já renderizava. Depois entrei na arquitetura. E durante esse período, a música, né, durante muitos anos pagou minha faculdade e eu não tinha condições de fazer a faculdade se não fosse a música, porque em Criciúma, na Unesc, a faculdade é à tarde, da 1 às 7, então como é que tu vai te sustentar? Eu não sou filho de pai rico, já tinha filho, como é que eu vou sustentar minha família, mulher, filho, trabalhando, estudando da 1 às 7, né? Então a música foi a minha saída. E aí, eu entrei no escritório de arquitetura muito tarde, trabalhei durante a faculdade eu mudei para Tubarão para poder trabalhar na Secretaria de Obras não, Secretaria de Educação de Criciúma. Eu era coordenador de obras das escolas. Olha só. E cara, assim, ó, um ano de serviço público 7 anos de experiência de privado, porque era... Imagina. Cara, tudo difícil para acontecer. Uma vez aconteceu comigo que como eu cuidava da manutenção das escolas, tinha uma sala de aula que fazia 2 semanas que estava sem telhado ali, não tinha contrato com a prestadora de serviço. E aí a gente acabou, tipo, pra agilizar, eu fui, tipo, peguei o meu dinheiro, comprei umas folhas de telha, botei lá, arrumamos e tal. Quando a secretária ficou sabendo, assim, olha, tu não pode fazer isso, botar o teu dinheiro nisso. Não, mas agora é só repor. Não, eu lembro até hoje, era R$90. Eu falei, tá, então pra você repor. Pô, tá 3 semanas sem aula, as crianças, por causa disso. Não, meu Deus, o livro, tu não pode fazer isso. Olha, eu só não fui demitido porque a intenção foi boa. Mas assim, muita burocracia para fazer a coisa acontecer. No privado é mais diferente. Então eu aprendi muito ali, muito nas obras. Já fazia arquitetura. Tanto que quando eu entrei... Isso em Criciúma ainda, tudo em Criciúma, né? Tudo em Criciúma ainda. Então, quando eu entrei no escritório, de fato, na realidade, eu entrei no escritório. Hoje é meu escritório, eu entrei, né? Hoje é meu, mas eu entrei nele. Eu era estagiário, de fato. E eu, nesse período, eu cuidava muito na obra. Como eu já estava acostumado com a empresa que eu trabalhava de vidro e ACM, já cuidava das obras da prefeitura, eu entrei no escritório como estagiário, mas já comecei a assumir as obras porque eu sou muito da obra. Por isso que eu tenho, assim, acho que eu fui de arquiteto de teimoso, que eu acho que era para ser engenheiro, porque eu sou muito, muito da obra. Então, aí foi indo, a gente recebeu o convite para participar da Casa Cor, e nessa entrada no escritório como estagiário, eu ainda tocava, eu ainda era músico, estudava, era estagiário, e a música me sustentava. Até que a gente recebeu uma proposta para tocar na Itália, a banda, né? E a banda era meu sustento, eu não tinha como dizer não. Eu era estagiário, eu tinha uma conta para pagar, filha, né? Sim. E aí eu resolvi, tipo assim, eu falei pro pessoal do escritório, olha, eu vou ter que ir porque não tem opção, a minha empresa tá indo, né? A gente foi sempre muito organizado com a banda, apesar de ser uma banda de pagode, mas nós tínhamos até hoje, CNPJ registrado, todos os músicos eram carteira assinada. É mesmo? Sim, era Chocolate Produções e Eventos, então a gente tinha a empresa aberta até hoje. O site, o domínio, tudo, era muito organizado. E assim, outra, né, pra quem não conhece, foi talvez a maior da época, né? Sim, assim, na região sul, acho que sim, cara. Eu que sou, né, eu morei em Criciúma há muito tempo, só dava vocês, né? Sim. Nas festas, então... Vocês conseguiram um resultado, um sucesso muito bacana, né? Muito. Aí foi de 2008 ali até 2017 ali a gente teve uma linha bem forte para Criciúma nos eventos ali. E nisso, aí na hora de eu ir, eu falei pro pessoal do escritório de fato que eu ia,
E eu falei, ó, vou ter que ir e tal. Só que assim, ó, eu tinha muita obra na minha mão ali no escritório já. Sim. Fazia 6 meses que eu tava ali, mas eu tava assumindo muita coisa. Foi onde eles falaram assim, não, então a gente quer que tu entre de sócio e tu larga a banda e tal. Porque eu tipo assim, cara, eu não quero ir. Pô, oitava fase da faculdade, eu nem era formado ainda. Oitava fase da faculdade já, pô, ir lá ficar um ano longe de minhas filhas, eu não queria, mas eu não tinha outra opção. E querendo ou não, a banda ela nos dava um recurso interessante pra época, né? Mas era pra ficar um ano lá? Um ano. Era um navio, na realidade. O começo era um navio, depois virou Itália, mas nós ficávamos 6 meses no navio, voltava, depois ficava mais 6 meses. E o navio ele não contrata a banda, ele contrata a pessoa. Então tu faz um contrato pessoa física com o navio. Olha só. Aí eu empolgado ali com a arquitetura, porque eu não tinha, até então, até a oitava fase, eu sabia muito de obra, mas eu até pedi para entrar no escritório, e aí na época o meu sócio falou assim, Lucas, o recurso financeiro aqui tá baixo e tal. E cara, não precisa me pagar, a banda que me paga. Eu preciso mexer com o projeto, eu preciso aprender. Porque hoje eu sei muito da obra, mas não sei mexer no projeto. E eu aprendi. E até que aí na hora de ir mesmo, aí eles me convidaram para ser sócio da empresa, para ficar como sócio. Aí a banda, eles foram. A gente tinha um combinado de que a banda era 6, virou 5 e depois 4. Se nós 4 alguém saísse, a gente não existia mais a banda, né? E é dito e feito. Hoje o Bruninho, que é meu compadre, padrinho da minha filha, que é Bruninho Chip hoje em Criciúma, né? Que também faz um continua até hoje. Isso, bem legal. O Ângelo foi para Londres e a gente fez mais um. Eles voltaram, ficou 6 meses, ficaram 7 meses lá. Voltaram, fizemos mais acho que uns 6 meses de turnê, assim, encerramento mesmo, anunciamos o fim da banda. Tocamos por tudo, cobramos mais caro que dava ali pra. Que legal. E aí entrei de cabeça na arquitetura e depois acabamos vindo para Itapema através da Casa Cor, né? Ô Lucas, a arquitetura é bem vasta, né? Assim, tem várias áreas, enfim, mas o que faz mais sentido para ti? O que brilhou teus olhos, assim, eu nem digo na faculdade, mas na experiência prática mesmo, que falou, pô, isso aqui é top, faz sentido para mim? Eu sempre fui muito ligado à criação, assim, eu sempre achei que na época, hoje acho que nem não sei se usou isso, mas na época a publicidade e propaganda, assim, era muito em alta, né? Eu sempre achei que queria fazer isso. Porque eu sempre gostei muito da criação, né? A música foi muito isso, né? A música da criação, então eu sempre fui muito disso. E então o sair do zero e criar algo é o que me enche os olhos, assim, né? Apesar de eu ser muito apaixonado pela questão técnica da obra ainda, que não é comum de arquiteto, mas eu sou muito apaixonado por isso. Mas eu acho que o que me enche os olhos, a parte da arquitetura nada vem do nada, né? Mas, tipo assim, parar, pensar. Porque a arquitetura é muito sentimento, assim. Às vezes eu vou fazer um projeto de uma fachada, enfim, que é 100% criação. E se eu não tô bem comigo mesmo, não sai. E não vai, e não consigo gostar de nada que eu faço. E o contrário também. Se eu tô bem, se as coisas estão fluindo, sai assim, parece que a arquitetura é muito sentimento. Sim. Na empresa que eu toco, e tu presta, né, tem vários projetos conosco, uma coisa que me chamou a atenção numa fala que tu fez um dia foi que tu conhece e sabe fazer todos os projetos, se precisar. Hoje tu não faz mais, sim, né? E isso eu acho muito legal e eu acho que isso é realmente um diferencial. Isso foi a necessidade que te fez fazer tudo isso? Por que tu tem essa linha, assim, de realmente, não, eu domino os projetos? Eu aprendi isso com o Felipe Colombo, não sei se conhece, o filho da... Sim. Ele viveu isso. Na realidade, se eu falar que não foi necessidade, eu vou estar sendo hipócrita, porque realmente teve uma hora que eu tive que fazer tudo mesmo. Exato. Mas ele me mostrou, né, eu estudei com ele durante muito tempo, e ele fez isso na Geoquímica, né? Ele trabalhou em todas as áreas, hoje ele é presidente, né? Sim. Uhum. Mas ele, na época que eu conheci ele, na época do Scar Riff, lembra? Scar Riff, o pai dele tinha a banda. Então ele trabalhou desde a parte de produção, entrega, em todos os setores da almoxarifado, ele trabalhou mesmo para saber como faz, né? E isso é para um líder, para um diretor de empresa, para um CEO, isso é importantíssimo, porque tu sabe ninguém me enrola ali, né? Tipo assim, talvez não seja esse termo, mas assim, eu sei o que fazer. E também assim, eu não fico dependendo de ninguém. Eu posso depender no tempo. Ó, se todo mundo do escritório sair, eu não vou conseguir dar conta de tudo, mas o fogo que tiver que apagar, eu apago. Não tem nada que tu não saiba fazer efetivamente. Não tem nada que eu não saiba fazer efetivamente. Claro que eu tenho profissionais ali que fazem hoje, né, melhor que eu, porque estão fazendo muito isso. Isso até eu me policio muito por isso. Porque uma vez eu coloquei um funcionário que trabalhava, ele era muito bom em um determinado software,
que é o Revit. E eu larguei. Assim, ele fazia tudo. E passou acho que umas 4, 5 semanas, sei lá. Quando eu fui fazer, eu já não lembrava mais como é que fazia a tabela, não puxava mais. Eu falei, não posso ficar sem fazer. Às vezes, tipo assim, eu não faço tudo no escritório, mas às vezes eu vou fazer. Final de semana, eu vou fazer isso tudo. Pra não deixar interior. Esse que eu quero fazer. Tipo, agora a gente tá fazendo um projeto do salão de automóveis, um projeto de um carro elétrico. Tipo assim, tipo isso aqui, né? Sim. Algo diferente. Tipo assim, eu tô cheio de coisa, né? Tu sabe? Sim. Mas, cara, isso que eu quero fazer. Tipo assim, sair um pouco da rotina ali, prédio, pra abrir um pouco a mente. É uma coisa diferente com o carro. Porque tem isso também, né, Lucas? Eu acho que tu vive da inspiração também. Sim, e a inspiração, sim. ela vive de coisas novas e diferentes. Se o cara fica muito repetitivo fazendo a mesma coisa, o cara vai perdendo o diferencial, o toque, né? Aquela coisa, né? Ainda mais aqui, né, William? A gente mora num lugar que o nível de qualidade não vou dizer total, assim, de projeto no geral, mas a parte de fachadas aqui, de imagem de prédio, volumetria, é muito alto. Então, é um desafio, porque tu fica assim, tá, às vezes eu tenho uma ideia, eu vejo um parecido, eu tenho uma pasta dos prédios que eu não posso fazer. Ideia que eu tinha. É mesmo? Porque assim, cara, isso aqui eu não posso fazer. Eu já tive ideia que eu olhei para esse cara, fizeram aqui já. Porque assim, cara, querendo ou não, nada se cria, né? Então tudo Sim. vem de alguma inspiração. Se eu mostrar as minhas inspirações, talvez você fale assim, cara, não tem nada a ver. Não, tem. Isso aqui, essa linha aqui foi o que me fez pensar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Como às vezes eu vejo um determinado prédio e falo, essa referência é daquele prédio lá, já sei de onde o cara tirou. Então eu cuido muito com isso. Então, essa é a maior preocupação da inspiração, cara. Trazer, por mais que tu, cara, pesquisa na Tailândia, eu vejo prédio de Tailândia, sabe, o mais fora possível, mas todo mundo vê, internet, acesso. Sim. Cara, vamos esclarecer uma dúvida, às vezes idiota para nós que somos do mercado, mas para muita gente existe essa dúvida, né? Até onde que vai um arquiteto? Até onde é o engenheiro civil? Como que esses trabalhos se complementam? Tá, vamos lá. O arquiteto, ele dá o início. Ele dá o início com a criação do arquitetônico, né? Tipo, tudo começa por ele, porque a setorização vai começar ali. Porque quando tu vai começar um projeto, não sai pronto. Então tu começa primeiro por setores. Aqui embaixo eu vou fazer esse pavimento, eu vou fazer isso. Aí tu vai meio que como se fosse lapidando e pensando em cada metro quadrado agora. Então o arquiteto, ele faz essa parte da criação. O engenheiro tem que fazer funcionar o negócio. É por isso que eu digo que o bom, apesar dos animais ser muito bom, mas melhor que ele era o engenheiro dele, porque assim, tem muita coisa que, assim, ó, que a gente tem uma parceria ali com o escritório que eu acho que não funcionaria se eu não insistisse. Não, mas vamos tentar. Cara, mas não dá não, mas tenta. Ah, tá, consegui. Entendeu? Porque o engenheiro é muito a emoção e a razão, né? Totalmente. Muito isso. A arquitetura tu quer fazer bonito, tu quer usar. E o engenheiro não dá, não dá. Pro engenheiro 1 mais 1 é 2, pro arquiteto não. Então o arquiteto, ele dá aquela criação, o engenheiro faz aquilo ali se sustentar, tipo assim, falando bem superficialmente. Só que depois que o engenheiro bota a mão e faz o sustento, aí inverte o papel. Porque até então a engenharia depende da criação do arquiteto. Só que quando ele estrutura o negócio, tipo assim, agora tudo depende daquilo ali, tecnicamente falando. Agora a base é o projeto estrutural, por exemplo, de um prédio. Faz arquitetônico, fez. Então o engenheiro vai tentar seguir o máximo na parede possível, para não ficar pilar no meio da sala. Ele resolveu. A partir dali a base agora é o estrutural. Então o elétrico, o hidráulico, o PPCI, os interiores. Aí todo mundo agora vai ter que seguir o que o estrutural definiu. Então nesse momento ela se inverte. Então se eu fosse falar de uma forma superficial, eu diria que o arquiteto cria e o engenheiro executa, né? Muito bom, muito bom. E, cara, tu é muito conhecido pelas fachadas que tu faz, né? Sim. Mas a maioria das pessoas não sabe o tempo que leva para pensar nisso, né? E o quão criativo a gente tem que ser. Como é que tu costuma montar esse processo criativo aí para chegar na fachada em si? O que vem antes? Me fala um pouco disso. Cara, primeiro a gente chega na solução de setorização, né? Planta baixa, definir onde vai ser o quê, como é que vai ser a planta, onde é que vai ser a janela, onde é que tem que ter isso. Sim.
né? A gente tem que ter parte disso, né? Quando eu tava no começo da faculdade, eu olhava para muito projeto assim, falava, nossa, que arquiteto, como é que ele pensou nisso? Por que não fez isso? Hoje eu entendo por que não fez, enfim. E a partir eu diria dessa base, né? Eu vou muito às vezes na mão. É mesmo? Vou pra mão, assim, eu imprimo um croquis ali e vou rabiscando. O SketchUp é hoje um software 3D que ele nos facilita as coisas, né? Então eu vou criando elementos e vou colando. Já aconteceu de eu ficar uma semana criando um determinado elemento e a hora que eu deixar pronto, não ficou bom. E às vezes tu tá tão ali, tipo, eu sempre peço a opinião de todo mundo no escritório, eu mostro. Eu fico puto quando não gostam, mas quer ver quando a minha esposa só vai lá e fala assim, nada a ver, ficou ruim. Como ruim, cara, olha só que... Passou horas e horas... Tipo assim, mas aí ficou ruim, tipo assim, aí se ela fala que ficou ruim, tipo assim, cara, tá, eu fico bravo, mas eu vou mudar, tá, mas o que tá ruim? Não, tá ruim é porque eu acho que faltou muito isso, tá muito parecido com aquele, ou isso aqui, ficou muito alto, puxa pra cá, e tu vai mexendo. Então... É como se tu jogasse um monte de pedra pra cima e fosse encaixando até ficar perfeito. E aí tem muitas coisas que Itapema que eu acredito, né? Respeito todos os meus colegas, mas tem muito projeto que eu queria sentar no meio fio assim, do outro lado da rua e ficar vendo como é que eles vão fazer assim, porque na imagem é muito bonito. E hoje, né? Felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, tem muito profissional que ele não necessariamente é arquiteto, ele é uma empresa de estúdio que faz a imagem na fachada. Ele não pensa num sistema construtivo, que material que vai usar, como é que vai ser feito, né? Eu já pensei em coisas, o cara falou assim, cara, vamos fazer uma viga lá em cima, ele falou, lá no último andar, assim pra fora. Aí eu tenho um amigo meu que ele é construtor, ele falou assim, cara, beleza, isso aí se sustenta, mas como é que tu vai chegar lá? Nós vamos ter que montar um andame daqui até em cima, fazer uma base. Olha a fortuna que vai ter que ser pra fazer isso aí. Tipo assim, se sustenta, mas assim, é caríssimo. Sim. Então, assim, isso me ajuda muito porque eu vivi muito na obra, né? Então, assim... Isso faz toda a diferença. Como eu tô ali vivendo, gosto de estar na obra e passei muito disso, eu me preocupo muito com essa parte de como executar, de custo, que é algo que tu não aprende, cara, na faculdade. A faculdade, ela te ensina a parte projetual e pronto, mas o teu professor, ele não te ensina a lidar com o cliente, ele não te ensina a questão de custo, saber quanto custa vou pintar, vou botar CM. Vou botar um vidro temperado ou um glaze, uma pele de vidro. Qual é a diferença disso? Qual é a diferença esteticamente e fisicamente? Como é que eu vou defender isso? Eu ainda tenho vontade de dar aula na faculdade para inserir isso, né? Mostrar que a arquitetura não é só questão de criação. As limitações são muito grandes, né? É responsabilidade também. Show. Cara, me fala uma coisa interessante da tua trajetória. Tu era de Criciúma e tu veio morar aqui na Costa Esmeralda, né? Sim. Foi um movimento estratégico já vislumbrando esse mercado ou meio que aconteceu? Como é que foi a tua vinda pra cá? Cara, a gente veio pra fazer a Casa Cor e a Casa Cor 2018 e assim, sinceramente eu achei assim, agora Casa Cor, eu visitei minha vida inteira Casa Cor, né? Inteira não, né? Foi a faculdade inteira, de 7, 8 anos, então... idolatrava os arquitetos que faziam Casa Cor e quando a gente foi convidado eu pensei, vai ser tirar pedido, né? E a gente veio de cabeça, cara. E assim, eu sempre digo, se me falasse antes de eu vir, se me falasse o que eu ia passar, eu não teria vindo. Mas ainda bem que eu vim, ainda bem que não me falaram. Né? Porque legal. Isso a vida é assim que, né? Felizmente, né? Essa é a mágica da vida. Se falasse assim, tu vai passar por isso, vai acontecer isso, eu vou dizer, então não vou ficar aqui. Só que ainda bem que eu passei. Então assim, a gente veio em 2018, 2019 não aconteceu o que era para acontecer, eu achei que ia ser tirar pedido, porque agora eu sou arquiteto Casa Cor, então eu vou tirar pedido, né? E na realidade não é. Então o que eu fazia? Eu ia na imobiliária, eu falava que eu queria comprar apartamento, aí eu ganhava o cara, aí o cara, corretor aqui, tô só arquiteto, quero comprar aqui, aí o cara meio que queria, né, fazer uma graça comigo, porque eu falava que eu tinha dinheiro e queria comprar, e nisso eu tentava empurrar, vender projeto. Entendi. Eu batia assim, igual um vendedor de água. Uma por uma na Nereu Ramos. Eu entrava, meu cartão aqui, eu quero comprar apartamento, não sei o que. Eu quero comprar uma por uma. Isso eu fiz em 2018. E assim, aí ficava trabalhando com os projetos de lá. Só que aqui, trabalhando no apartamento, até que aluguei o escritório. Então aí logo em seguida veio pandemia. Eu aluguei o escritório, veio pandemia, com as coisas tudo empilhadas. E foi o período mais difícil da minha vida, assim, eu acho que desde o começo da minha carreira, assim, desde até como músico.
E meu pai, minha esposa, meus amigos, cara, vai trabalhar numa construtora. Não dá, larga, não vai dar. O meu financeiro falou assim, ó, tu vai quebrar a empresa. Falei, cara, eu confiava muito no meu trabalho, assim. Que legal. Eu confiava muito nisso. E aí foi indo, e aí a pandemia, quando fechou tudo mesmo, começou a aparecer muita coisa de interiores, começou a aparecer, por incrível que pareça, foi aí que a gente começou a ir, e aí começou os prédios, e eu falei que em 2025 eu ia começar a colher muita coisa, porque em 2025 ia começar a ficar pronto os prédios que eu tava fazendo, porque eu comecei a fazer prédio aqui em 2022, então assim, cara, 2024, 2025, 2026, começa a ficar pronto. Então começa como é que é a palavra? Realizar, né? Ficar físico aquilo que tu... Não é só uma imagem. Então, isso aí, 2025 realmente a gente começou a colher bastante coisa. E graças a Deus, cara, tipo, não posso reclamar assim. A jornada foi árdua, mas valeu a pena. Valeu a pena. Que legal. Cara, pra encerrar, assim, o que tu diria aí pro arquiteto que saiu agora da faculdade, que tá talvez tentando se achar no mercado... qual que é a única coisa mais importante que ele tem que fazer aí para, enfim, conseguir ter êxito? Cara, eu acho que o arquiteto que sai do mercado hoje, ele tem que se encontrar na arquitetura, saber o que ele gosta, porque a arquitetura é muito ampla, né? Tu vê, na minha faculdade, eu tive muita matéria, 60% era urbanismo, cara. Urbanismo, então tipo assim... E aí eu fiz uma faculdade que era 60% urbanismo, 30% arquitetura, 10% interiores. E quando eu comecei a trabalhar, eram os interiores. Eu não sabia a diferença do MDF, do MDP, de um quartzo, de um calacato, não sabia nada. Eu não aprendi na faculdade. Entendi. Né? Então, ela é muito vasta. Então, o cara que ele se forma em arquitetura, ele tá fazendo um quartinho de bebê, como tá gerenciar uma cidade, planejar uma cidade. Então, é muito amplo. Sim. Então, sempre quando entra um arquiteto no meu escritório, que ele ainda é cru, eu ponho ele em todas as áreas. Cara, faz isso aqui, faz isso tudo, faz a parte legal, a documentação, faz a parte de interiores, vê o que tu gosta, renderização, pro cara se achar. Porque se tu fizer o que tu não gosta, tu vai te decepcionar muito. Então, o que eu diria assim, passa em todas as áreas. Nem que tu não goste, mas faça. Aprenda a fazer pelo menos em todas as áreas, até pra te encontrar assim. Tipo assim, eu não gosto de fazer interiores. Alguns detalhes eu gosto, né? Sim. Mas se não é a minha. Mas se tiver que fazer, eu sei renderizar, eu sei criar, hoje eu sei. Então isso, pra te ter sucesso lá na frente, é muito importante, cara. Muito bom. Parceiro, obrigado pelo teu tempo aí. Passou super rápido. Pois é, né? Nosso tempo. Parabéns pela tua jornada aí. Obrigado, irmão. A gente já é cliente de fato. De fato, então sei da tua competência, do teu atendimento também, porque não é fácil atender as construtoras, né? É difícil. Mas tu tá super no caminho e com certeza tu vai colher muito mais aí do que tu já tem plantado aí na Costa Esmeralda como um todo. Tá? Fechou, Tamo junto, cara. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. É isso aí. Abraço. Abraço.